Você já conhece a Casa 13? É a plataforma de apoio à comunicação da militância petista de todo o Brasil. Só ela traz o gerador de materiais, para você criar conteúdos personalizados para as redes. Para acessar, basta se cadastrar ou entrar com seu login e senha. Agora, é só decidir o tipo de peça que você quer montar, o tema, colocar uma foto e escolher a diagramação. Seu conteúdo exclusivo está pronto para você brilhar. A Casa 13 tem também a área de downloads. São cards, jingles, logomarcas, materiais para imprimir, stories para Instagram e vídeos. E se você quiser conhecer melhor o legado do Partido dos Trabalhadores, vai lá em PT nos municípios. Basta escolher o estado e o município e ver as realizações dos governos Lula e Dilma cidade por cidade. Ah, na Casa 13 você também encontra informações e notícias exclusivas para ficar por dentro de tudo que o PT tem feito de bom pelo país. Só não esquece de atualizar o seu cadastro. Assim, o PT pode entrar em contato e você fica por dentro de todas as novidades. Casa 13, conteúdo exclusivo e informações em primeira mão para você. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Quarta-feira, 14 de dezembro de 2022, está no ar o Jornal PT Brasil com muita informação e luta popular na sua manhã. Bom dia para você que está ligadinho com a gente pelo Facebook, pela TV PT no YouTube ou pela Rádio PT na web. Bom dia para Lúcia, para Márcia, nossas intérpretes que apresentam este jornal em língua brasileira de sinais. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você ao vivo do estúdio da Rede Povo de Comunicação do PT. Hoje o deputado federal Enio Verri, do PT do Paraná, vai comentar a transição da PEC do Bolsa Família na Câmara dos Deputados. E o Fernando Brasil vai falar da proposta orçamentária da mesma PEC, que saiu, garantindo esses R$600 aí por família, por beneficiário e também um aumento do salário mínimo. A gente fala também do encerramento dos trabalhos da equipe de transição de governo, que aconteceu ontem lá no CCBB. E o Chat Democracia já está aberto para você deixar o seu comentário, a sua mensagem, o seu nome, a cidade de onde você acompanha o Jornal PT Brasil desta quarta-feira. Para quem ainda não se inscreveu aqui na TV PT, faça isso agora, se inscreva, aproveite também, ative ali o sininho de notificações para não perder nenhuma transmissão do nosso canal. Deixe seu like nesse vídeo e compartilhe também com os seus contatos, convide mais pessoas para estar aqui com a gente nesta quarta-feira, em mais uma edição do Jornal PT Brasil, nesta manhã. Vamos conversar agora com o editor do portal de notícias do PT Nacional, Fernando Brasil. Ele vai retomar o tema da PEC, do Bolsa Família, que está para ser votada aí na Câmara. A gente está nessa expectativa. Bom dia para você, Fernando. Bom dia, Amanda. Bom dia
para a Márcia, um bom dia para a Lúcia e bom dia para todos os que estão nos assistindo agora de manhã aqui no Jornal PT Brasil. Fernando, o site do PT, né, o portal de notícias, trouxe uma matéria ontem sobre a PEC, né, do Bolsa Família, que vai garantir esses R$600 aí para as famílias mais vulneráveis. O relator do orçamento, Marcelo Castro, fez a defesa da proposta e entregou planilhas detalhando os gastos a partir da recomposição do orçamento, graças a essa folga fiscal aí de 145 bilhões fora do orçamento. Eu queria saber em que pé que está isso. Zé, Amanda, a gente sabe que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, anda protelando aí avançar com a votação da PEC do Bolsa Família na casa. Acredito que o deputado Enio Berri vai falar sobre isso, né? Segundo a imprensa, especula, ele estaria ganhando tempo para saber o que vai ocorrer com o destino do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal, o STF, que irá julgar a continuação das chamadas emendas de relator ou não. O segundo motivo seria aí uma indefinição das bancadas governistas na casa sobre como se posicionar sobre o texto que já foi aprovado pelo Senado na semana passada. É importante lembrar que o Senado aprovou por ampla maioria esse valor que você disse, aí, os 145 bilhões para o Bolsa Família, pelo período de 2 anos, que garantem, também, como você disse, os R$600 mais R$150 por criança de até 6 anos de idade. Além disso, estão previstos 23 bilhões em recursos provenientes do excesso de arrecadação, que dá mais ou menos 6,5% aí desse excesso, e que serão aplicados em investimentos também fora do teto de gastos e, portanto, sem pressão aí sobre a dívida pública. Ontem o Lira declarou à imprensa que a data limite a terça-feira, colocou como data limite a terça-feira da semana que vem para a Câmara concluir o processo, mas queria depender de uma reunião aí com o relator Marcelo Castro hoje cedo. É possível que esse acordo seja feito para que amanhã essa PEC seja apreciada. Na segunda-feira, como você colocou aí, o relator se adiantou e soltou essa planilha aí na qual ele detalha os recursos dessa folga orçamentária, como esses recursos poderão ser aproveitados em programas nos ministérios que foram aí destruídos pelo desmonte social e pelo caos orçamentário causado por Bolsonaro e o seu ministro banqueiro da Economia, Paulo Guedes. Essa proposta de lei orçamentária anual, a LOA, de 2023, é analisada pela Comissão Mista de Orçamento da Câmara. O senador Castro tem defendido, e voltou a falar sobre isso ontem, que esse texto que veio do Senado precisa ser aprovado sem mudanças, como, por exemplo, o valor que vai ficar fora do teto, como eu já disse aí, porque há especulações que esse valor poderia cair, e também o mesmo prazo fiscal dessa folga orçamentária, aí, que seria de 2 anos. E aí sim será possível recompor o orçamento de pelo menos 14 ministérios. E aí o Farmácia Popular vai poder atender novamente a população com uma injeção de recursos, também com uma injeção de recursos aí de quase 7 bilhões, o salário mínimo vai ser reajustado acima da inflação. O novo governo deve propor aí que nesse primeiro ano o aumento seja de R$ 1.320. O orçamento também vai permitir que recursos sejam recuperados para a saúde, né, da ordem de 22,7 bilhões de reais. A gente também falou aqui, a partir do diagnóstico feito pelo grupo de transição, o grupo de trabalho da área de saúde. A gente sabe que a saúde perdeu mais de 10 bilhões de reais por causa do orçamento secreto. Minha Casa Minha Vida também deve receber um aporte aí de quase 10 bilhões de reais, ao invés da miséria daqueles 34 milhões que estavam previstos ali pelo governo Bolsonaro, que não dá para construir absolutamente nada com aquilo, né? O MEC também vai poder voltar a respirar aí com a previsão de 11,2 bilhões de reais e poder rodar os seus programas, pagar as suas contas, né, às universidades e institutos federais. É claro que tudo isso que eu estou dizendo aqui vai depender das articulações na Câmara. O deputado Enio Berri vai poder detalhar melhor isso aí do que eu, e essas articulações precisam avançar de modo a garantir essa proposta, a aprovação dessa proposta na casa, Amanda. É isso, Fernando. E essas negociações, elas acontecem em meio ao anúncio, né, de novos
nomes na área econômica e, ao mesmo tempo, de uma tentativa do atual Ministério da Economia de encobrir aí as trapalhadas do Guedes na pasta, né, que você tanto denunciou aqui. Eles emitiram uma nota desmentindo o diagnóstico de que Bolsonaro quebrou o país, mas o gabinete de transição rebateu essas mentiras com uma matéria que foi republicada também pelo portal do PT. Eu queria que você falasse sobre os argumentos que a transição usou. Pois é, olha, veja você, Amanda, o Ministério da Economia do apreciador de paraísos fiscais, Paulo Guedes, se ressentiu com o diagnóstico que foi correto, feito pelo gabinete de transição, de que não apenas o país foi quebrado por Bolsonaro e Paulo Guedes, mas também que isso foi feito às custas da miséria do povo brasileiro, e como o orçamento de Guedes e Bolsonaro é uma peça de ficção. Isso foi demonstrado pelo grupo de transição. Pior, o governo apoiou-se um discurso de responsabilidade fiscal para esconder o fato de que furou o endeusado teto de gastos aí, que o mercado tanto gosta de falar, tantas vezes nos últimos 4 anos, que gerou um rombo aí de 800 bilhões de reais. E não é à toa que a nova equipe, a futura equipe econômica, defende um novo arcabouço fiscal, porque senão simplesmente não funciona. E aí a transição foi demolidora na sua resposta, nos seus argumentos, começou empregando uma expressão ali que eu gosto de usar muito aqui para me referir aos amigos, a patotinha do Paulo Guedes, que são aqueles que ocupam o andar de cima, e de modo inquestionável a transição argumentou que para esses do andar de cima, os amigos de Guedes, o Estado não está quebrado de jeito nenhum, mas para o povo da base da pirâmide, como eu costumo colocar aqui, existe um verdadeiro apagão fiscal, um verdadeiro apagão de serviços da máquina pública. Não fosse assim, não haveria viatura da Polícia Rodoviária Federal parada por falta de gasolina, ou brasileiro querendo ir para o exterior, mas desistindo porque o Estado não é capaz de fornecer para ele um passaporte para ele poder viajar. Sem falar aí dos 33 milhões de famintos que Bolsonaro tentou também jogar para debaixo do tapete, dizendo que esse número não existia, tanto ele quanto o Paulo Guedes, né, duvidando da realidade que a gente vê nas ruas do país, e dos 65 milhões de brasileiros que estão hoje na pobreza, na linha da pobreza, vários deles, milhões deles, já abaixo da linha da extrema pobreza, e esses números bateram recorde com o Bolsonaro, tanto de famintos quanto das pessoas pobres. Então, a partir daí, a equipe de transição vai elencando ali, desastre por desastre, do que o desgoverno Bolsonaro fez, né, o que ele destruiu e o que gerou de prejuízos com programas, seja programas mal gerenciados e feitos sem nenhum critério, ou programas que foram extintos mesmo, né? Aí ele cita também o Auxílio Brasil, né? O Tribunal de Contas da União calcula que nada menos do que 3,5 milhões de beneficiários estejam em condições irregulares. E o prejuízo desse tipo de ato de corrupção misturado com incompetência pode ter um resultado aí com um custo para o Estado de mais de 6 bilhões de reais. É isso mesmo, 6 bilhões de reais, dinheiro que podia estar sendo empregado aí para acabar com a fome. Enquanto isso, milhões que de fato estão agonizando na extrema pobreza e precisando desse auxílio, não recebem nada mais do que osso e carcaça de galinha nas filas do açougue. Não é à toa que a desnutrição infantil também bateu recorde sobre Bolsonaro. Em 2021, registrou só em 2021 um aumento de 11% no número de bebês internados por carência alimentar. Todos esses assuntos, como você disse, que a gente tratou aqui nos últimos meses, constam da resposta do gabinete de transição. Eu recomendo aí que todo mundo leia essa matéria, porque é um bom compilado e, apesar de chegar a ser muito assustador, porque a gente descobre o nível de maldade que foi feita, o tanto de maldade que foi feita em tão pouco tempo e por um governo tão perverso e tão sádico. A transição joga por fim a pá de cal em cima de Guedes, quando relembra o que eu já disse aqui, que é o futuro governo quem vai resolver as contas do desastre fiscal criado por Guedes e por Bolsonaro. E é, de fato, o futuro governo, com Haddad à frente da economia, que vai arrumar a casa, que vai tocar essa reforma tributária necessária para o país e que precisa construir, como eu já falei aqui, um novo arcabouço fiscal para garantir a sustentabilidade das contas públicas, ao mesmo tempo em que investe na vida do povo brasileiro para gerar mais riqueza e prosperidade, como o próprio futuro ministro disse ontem
não vai deixar o pobre fora do orçamento do governo. Depois desses argumentos todos, se eu fosse o Guedes, eu pegava o meu bonezinho e saía de fininho aí, porque o funcionamento da máquina pública, esse paquiderme aí, representante daquele liberalismo mais bolorento do que o meu próprio guarda-roupa, esse aí não entende nada mesmo de máquina pública, Amanda. E que essa PEC seja logo aprovada, que mais nomes das futuras equipes sejam anunciados e a gente vire logo essa página tão horripilante da nossa história, Amanda. É isso, como disse também o deputado Enio Verri, nosso candidato aí, o nosso convidado de hoje que vai participar, ele fala que também, ao mesmo tempo que vai reduzir a pobreza, né, socorrer essas famílias mais vulneráveis, a PEC também vai estimular a economia. Então tem essa questão fiscal, tem o estímulo à economia e também o socorro a essas famílias, né? E a gente aguarda aqui a tramitação e os encaminhamentos do texto lá na Câmara dos Deputados. Obrigada, Fernando, pela participação com a gente hoje. A gente se vê de novo amanhã. Obrigado, Amanda. A gente vai continuar acompanhando aí e logo temos mais notícias e a gente volta para fazer mais outra análise aqui. Até amanhã e bom trabalho para todo mundo aí. Bom trabalho, bom dia. Estas e outras notícias você acompanha diariamente em pt.org.br, como o Fernando recomendou. Dá uma passadinha lá, lê essas matérias, né, essas análises aí das conclusões dos grupos de trabalho para a gente entender em que pé que ficou, né, a situação do país após esses 4 anos aí de desgoverno. E uma notícia, infelizmente, muito triste aqui de última hora. Mais uma vez o governo Bolsonaro corta a verba para os carros-pipa e deixa Nordeste e parte de Minas Gerais sem água também em dezembro, né? Os estados alegam que não receberam os recursos para manutenção e o Ministério do Desenvolvimento Regional confirmou essa informação, 21 milhões não foram liberados pelo Ministério da Economia de Paulo Guedes. Então, mais um mês aí de muita dificuldade para essas famílias que convivem com o semiárido, né? Então, não é só uma questão climática, tem uma questão política também, porque os carros-pipa, eles fazem esse trabalho, né, coordenados aí pelo Exército para levar água para essas famílias. É uma parceria, né, com o Exército, existe há mais de 20 anos. Esse programa. Então, só esse ano a gente teve diversos cortes aí num programa fundamental que é para levar água para as pessoas que não têm acesso à água. Então, assim, mais de 1,5 milhão de pessoas e 461 municípios devem ficar sem água agora em dezembro, se essa situação não for revertida. Então, mais uma crueldade aí no apagar das luzes do governo Bolsonaro e a gente não se surpreende, infelizmente, nem um pouco. Deixa eu dar bom dia aqui para o Alberto Quirone, que está aqui com a gente, João Ricardo Roque, Geraldo e Cleia Câmara, que são lá de São Luís do Maranhão. Bom dia para vocês. Davi Emanuel, Jovizinha, lá de Niterói. Oi, Jo, bom dia para você. Abraços fraternos e solidários para você e sua equipe. Muito obrigada. Lucivânia Soares, que também deixa bom dia aqui, abençoando todo mundo. Livramento, adoro esse perfil aqui. Livramento também dá bom dia. Tônia Oliveira, Sidney Nunes, Adilson Mota, Paulo Roberto Carneiro lá de Contagem, Minas Gerais, dando bom dia para todo mundo aqui que está com a gente. Moça Política também aqui assistindo a nossa transmissão, seja bem-vinda. Rejane Costa Alves, bom dia para você também. Terezinha Fernandes Barros aqui, que Deus proteja e o Espírito Santo derrame, né, sobre Luiz Inácio Lula da Silva, né, muitas bênçãos, parabéns, muitos anos de vida e alegria para todos nós brasileiros, né, um novo país aí que começa a partir de 1º de janeiro e também, né, já conta com o trabalho dos nossos parlamentares, do time do Lula, né, que está trabalhando assim arduamente para garantir a governabilidade do presidente no próximo ano e é sobre isso a nossa próxima entrevista. A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT do Paraná, Enio Verri. Bom dia, deputado. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, é um grande prazer conversar com todos e todas. Obrigada pela sua presença. Eu imagino que está todo mundo super cansado, né? Depois dos trabalhos da transição, mais Câmara dos Deputados, né? Deputado, eu queria que o senhor
fizesse uma atualização da PEC do Bolsa Família na Câmara, né? O relator já foi aí designado, eu queria que o senhor falasse também dessa atualização. E eu queria saber se o texto ganha mais apoio com essa possibilidade também de ampliar as despesas no orçamento ainda para 2022. Olha, ganha sim. Na verdade, o grande desafio que nós temos é mostrar para o conjunto dos parlamentares da Câmara e construir a mesma sensibilidade que construímos no Senado. No Senado, nós tínhamos uma expectativa de 55 votos, fizemos 64 votos favoráveis à PEC, mostrando tamanha seriedade e a necessidade da PEC do Bolsa Família. Era extremamente necessária, como diz o senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento, indiferente de ser Lula ou Bolsonaro, o Brasil não vai andar a partir de janeiro se não aprovarmos essa PEC. Esse é o primeiro ponto. Aqui na Câmara, lógico, sempre há mais dificuldades. Nós temos que votar o orçamento, a comissão mista do orçamento está debatendo muito isso. Desculpem. Concomitante a isso, nós temos também a construção da base na Câmara, que é uma tarefa árdua, porque envolve negociações não só dos nossos líderes, com líderes do Centrão, mas de uma participação muito efetiva do presidente Lula. E, claro, o convencimento da importância dessa pauta. A indicação do relator Elmar Nascimento, que é do União Brasil da Bahia, nos favorece muito. É uma bancada bastante grande, Elmar é o líder do União Brasil aqui na Câmara dos Deputados, e uma pessoa que circula muito bem na base do governo Bolsonaro e que se aproxima do nosso governo. Portanto, isso fortalece a possibilidade da aprovação. Nós precisamos de 308 votos para aprovar. O nosso colégio aqui é de 513 parlamentares. Então, não é tão simples. Mas das negociações que nós já estamos aí, desde segunda-feira, já estão iniciadas, ontem foi o dia todo e a noite de reuniões, eu creio que hoje estamos muito próximos de atingir o objetivo desse número. E sobre a pauta exatamente dessa PEC, aqui que eu quero destacar é o que podemos avançar. O Senado aprovou 145 bilhões de reais, não os 175 que nós queríamos. Ele ampliou o teto para 145. Ele liberou que parte do excesso de arrecadação, a gente chama excesso de arrecadação do teto de gastos, possa ser investido. São mais 23 bilhões. Também o Senado aprovou que doações para o Fundo da Amazônia, para universidades públicas, também podem entrar nessa excepcionalização do teto de gastos. Isso é muito positivo. Além dos recursos do PIS que estão parados há muitos anos, que podem melhorar a nossa receita. Bem, além disso, é importante destacar que a PEC do Bolsa Família, ela trata dela efetivamente existir e ter o seu papel de lei a partir de 1º de janeiro. Entretanto, no Senado foi aprovado que o que se refere ao excesso de arrecadação, que são aqueles 23 bilhões, eles mudaram e pode ser utilizado ainda esse ano, o ano de 2022. Portanto, isso resolveria déficits gigantescos que o governo Bolsonaro tem. Não é segredo para ninguém que Bolsonaro destruiu o Estado brasileiro. O orçamento para o ano que vem é um orçamento de ficção. Mesmo assim, esse orçamento não cabe nada, não consegue pagar nada. E contas como, por exemplo, a aposentadoria. Os aposentados, esse ano, não têm previsão orçamentária para pagar o salário de dezembro. Portanto, ao antecipar que o excesso de arrecadação seja utilizado a partir de 2022, estamos falando de 23 bilhões, isso melhora a nossa capacidade de negociação. Daí, o meu otimismo de que a gente deva, até o final da tarde, conseguir os votos necessários, e conforme diz, primeiro, pela extrema, vamos dizer assim, a extrema seriedade que é essa PEC. Segundo, é a extrema necessidade que o Brasil tem dela. E terceiro, a contribuição que essa PEC dá a este governo ainda, que destruiu o Estado brasileiro, para poder ajustar algumas contas para que a população mais pobre não pague o preço da incompetência de Bolsonaro. Então, neste cenário, nós estamos otimistas e acredito, sim, que a gente deve ultrapassar os 308 votos necessários na votação do dia de hoje. Como o senhor falou, inclusive vai ajudar o governo Bolsonaro a fechar as contas desse ano, né? A gente acabou de ficar sabendo de mais uma suspensão
no programa dos carros-pipa, né, que atende Isso. Nordeste e parte de Minas Gerais. Eles suspenderam novamente, então essas famílias devem ficar sem água caso não tenha essa recomposição ainda do orçamento para 2022. E o senhor tem afirmado também que a PEC traz em si a possibilidade de, ao mesmo tempo, reduzir a pobreza enquanto estimula a economia. Eu queria que o senhor comentasse isso como uma experiência já vivida pelo país e também pelos governos do PT quando eles colocaram, né, quando foi colocado o pobre no orçamento. Esse discurso do presidente Lula, ele não é apenas um discurso, é uma história de uma experiência concreta do Brasil nos 8 anos que ele foi presidente da República e também nos 6 anos que a presidenta Dilma dirigiu esse país. A questão de colocar o pobre no orçamento está explícito na PEC do Bolsa Família, porque a PEC do Bolsa Família ela vai liberar no orçamento para esse ano 145 bilhões. Desses 145 bilhões, parte desses 145 bilhões é para complementar o Bolsa Família e teremos um restante de recursos que serão destinados para outros investimentos. Então, por exemplo, e aí eu quero destacar, na parte que vamos chamar assim de urgência, de desespero da vida do povo, garantir o pagamento do Bolsa Família de R$600 a partir de 1 de janeiro, a manutenção dele, e mais R$150 para cada criança até 6 anos de idade. Isso é um ponto. Para garantir o mínimo, e olhe que o teto de gastos, ele jogou para baixo os investimentos na saúde, mas para garantir o mínimo com o teto de gastos da saúde, ainda faltam 23 bilhões. Então, serão investidos 23 bilhões na saúde. Além disso, nós temos a retomada da farmácia popular, a correção da merenda escolar, que há 5 anos não tem correção nenhuma. E em municípios pequenos, as crianças estão tendo como merenda suco e bolacha, mais nada. Além disso, também, nós estamos dando um aumento real no salário mínimo. Então, se eu parasse só nesses investimentos, nós já teríamos atendendo o desespero da nossa população, que passa fome graças à incompetência de Bolsonaro, esses 30 milhões de pessoas que estão na extrema pobreza, mais de 60 milhões de pessoas que estão na insegurança alimentar. Só que, além disso, no nosso orçamento, nós também estamos colocando o término de 14 mil obras que estão paralisadas, obras federais. Essas 14 mil obras federais, novas empresas irão assumir essas obras, vão contratar mais pessoas, vão pagar mais impostos. Portanto, você tendo 14 mil obras recomeçando, você já tem um instrumento de geração de emprego e renda. Some isso, o aumento do poder aquisitivo da população com o novo salário mínimo. Some-se a isso o investimento que faremos na saúde por conta desses recursos, além do Minha Casa Minha Vida, que não tinha dinheiro nenhum para o Minha Casa Minha Vida. Os recursos que vamos destinar para o Minha Casa Minha Vida e a construção civil tem um efeito multiplicador muito grande, nós vamos ter, ao mesmo tempo que fazemos um trabalho de inclusão social gigantesco, eliminando a fome, ao mesmo tempo estamos gerando emprego, renda e retomando a roda do desenvolvimento. Então vejam que o que nós temos chamado da PEC, da Bolsa Família, é muito mais do que isso. É um grande projeto de retomada da construção de um país que nós já fizemos muito bem, que Temer e Bolsonaro destruíram e que nós vamos reconstruir. Vamos trabalhar a partir de baixo para cima, melhorando o poder aquisitivo, distribuindo renda, garantindo a inclusão social e, com isso, motivando a economia, fazendo com que ela cresça cada vez mais. Com certeza, tem as mensagens aqui para o senhor, a Jos Negreiros, Zênio Verri, um grande batalhador, a Jovizinha também, excelente, competente deputado do PT, parabéns. A Jos Negreiros aqui pergunta, e as chantagens do Arthur Lira, deputado, ele sempre quer mais. Marcela Risério também te dá bom dia aqui e parabeniza pelo trabalho aí no parlamento. E ontem, né, teve o encerramento dos trabalhos dos grupos técnicos da transição, que além aí de trabalhar no time do Lula no Congresso, o senhor também integrou o grupo técnico, né, de planejamento, orçamento e gestão do gabinete de transição. O diagnóstico foi preocupante, como em outras áreas, né, com a afirmação final de que o Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro, né? O Ministério da Economia tentou contestar
O GT também já respondeu isso também com argumentos muito bem embasados. E diante desse retrato, né, quais são as medidas emergenciais nessa área, né, apontadas pelo relatório do grupo técnico? Nós estamos trabalhando aqui, ao mesmo tempo, em duas frentes. Estávamos, né, porque encerramos o GT agora. Um era o GT de planejamento, cuidando da transição na área do planejamento. E o outro, eu trabalho como líder da bancada do PT na comissão mista do orçamento para aprovar o orçamento e aprovando concomitante a PEC da transição. Então, são trabalhos quase que conjuntos. Sobre o nosso GT, o grupo de trabalho do planejamento, é importante destacar para quem está nos assistindo o seguinte: quando o Bolsonaro junta o Ministério da Indústria e Comércio com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento, quando você soma os três e transforma no Ministério da Economia, ele acaba com a política industrial, que é de longo prazo, ele acaba com a visão de longo prazo de Brasil, no que se refere a políticas de desenvolvimento, de inclusão internacional, de competitividade, e transforma tudo num grande banco. Aí o Ministério da Economia passa a ser o Ministério do dia a dia. O Ministério da Economia, sob a batuta de Paulo Guedes, a única coisa que ele se preocupava é cobrir a conta do dia e como está se comportando a variação cambial, relação com o Banco Central, Bolsa de Valores. Nós chamamos de overnight, ou seja, preocupa-se só com o amanhã. Então, nós deixamos de ser um país para ser um banco, um grande banco, onde não há preocupação social, não há preocupação de futuro, não há preocupação nenhuma em termos de competitividade industrial. O que nós fizemos foi retomar aquilo que historicamente tivemos no Brasil. O Ministério da Indústria e Comércio separado, o Ministério da Fazenda separado e do Planejamento. É importante destacar, o Ministério do Planejamento existe mesmo durante a ditadura militar, porque não tem como um país com a amplitude do Brasil não ter uma visão de futuro. Então, nós reconstruímos o Ministério do Planejamento, nós redesenhamos a partir da realidade do século XXI, e o Ministério, que ao mesmo tempo cuide do orçamento, que é para o ano que vem, cuide do plano plurianual, que é por 4 anos durante o mandato do presidente Lula, mas também construa projetos estratégicos olhando o Brasil daqui 20 anos. Não só olhando só para dentro, para a nossa realidade local, que já é extremamente importante, como olhando a relação do Brasil com o resto do mundo, com a retomada dos BRICS, com o fortalecimento do Mercosul, ou seja, uma maneira de fortalecermos em relação ao resto do mundo e ocuparmos o espaço que o Brasil já ocupou na gestão do presidente Lula em relação aos outros países do resto do mundo. Então, o Ministério do Planejamento está reconstruído, já apresentamos ao presidente Lula e aguardamos agora o presidente Lula anunciar quem será o ministro ou a ministra do Planejamento, para que, então, com os dados que nós levantamos, eles possam tomar a decisão necessária, formar a equipe e já começar a tocar o que seria o novo ministério. Agora, o que mostrou o Ministério do Planejamento? Os dados que nós conseguimos, além dessa visão de curto prazo que Bolsonaro e Paulo Guedes não tinham, ainda têm, e essa visão só de banco, o que se percebe é a total irresponsabilidade e nenhuma preocupação no que se refere ao Brasil ocupar um espaço no resto do mundo. Bolsonaro, em momento algum, fez qualquer movimento para conversar com presidentes de outros países, entabular negócios, vender os nossos produtos, transformando tudo num debate puramente ideológico e ainda equivocado. Se fosse ideológico ou ainda não fosse equivocado, vá lá. Portanto, o que nós vamos ter que recuperar também, e aí o presidente Lula vai ter que voltar a fazer aquilo que ele já fez muito bem. Vocês devem se lembrar que chamavam o presidente Lula no começo do mascate, né? Ou seja, aquele cara que viajava para o mundo vendendo as riquezas do Brasil e tentando exportar aquilo que nós temos de excedente, tentando fortalecer a nossa indústria, o nosso setor produtivo, para que a gente possa gerar mais empregos internamente. A nossa preocupação vai ser essa, de recuperar o papel que o Brasil já ocupou e foi muito respeitado no resto do mundo. Isso já começou. Eu quero ressaltar para quem está nos assistindo que, antes do presidente Lula efetivamente tomar posse, até por isso que ele foi diplomado nesta segunda-feira, ele já terá reunião com o Biden. O Biden convidou o presidente Lula. O Bolsonaro nunca conseguiu falar com o Biden. A China, né, o presidente chinês, ele quer falar com o Lula também urgente. E são dois países, em especial a China, lógico,
A China nos interessa muito, porque ela fala em investimentos já em ferrovias, em rodovias, ela é o nosso principal parceiro comercial. Então, aprofundar relações com a China, coisa que Bolsonaro corria e não queria, nesse momento, fazer isto, implica em muito mais investimentos, muito mais empregos e o melhor desenvolvimento do país. Então, o desafio que nós temos é exatamente esse. Graças às qualidades pessoais, políticas do presidente Lula, o respaldo popular que ele tem, essa frente ampla que ele construiu e que foi determinante para a nossa vitória também, somado a esse papel estratégico que estamos construindo a partir do Ministério do Planejamento, vamos poder dar ao Brasil e ao povo brasileiro aquilo que eles merecem, que é respeito, esperança e qualidade de vida. Maravilha. A Cleide Amorim aqui te saúda. Bom dia para o melhor deputado do Congresso Nacional. E a Gianete Marzola faz um comentário aqui que eu acho uma boa conclusão até para a gente finalizar, deputado, que ela comentou aqui: a Câmara vai mostrar se quer o Brasil faminto e parado ou andando e trabalhando. Então, de olho no voto de cada deputado. É bem isso, né? Porque os parlamentares vão respaldar ali um projeto que foi votado por todos os brasileiros, né? Que é a continuidade do Auxílio Brasil de R$600, o reajuste do salário mínimo. Isso é uma unanimidade, né? E o parlamento tem que responder. Olha, você disse uma coisa que é importante destacar. Tanto Lula como Bolsonaro assumiram o compromisso do Bolsa Família de 600. Não foi só o Lula. Portanto, todos os candidatos do segundo turno prometeram o Bolsa Família. Votar contra essa PEC, como disse, que foi assinalada agora, é votar pela fome, pela miséria, pela exclusão social. Eu tenho certeza que os deputados e deputadas da Câmara não terão tamanha coragem, não terão tamanha insensibilidade para votar contra esse projeto. Claro, a Câmara é o espaço de negociações. Alguém perguntou aí sobre as chantagens, né? Eu diria que essas negociações vão longe, essa madrugada foi adentro, mas eu creio que até, conforme disse, até o final da tarde, lá para 17, 18 horas, esses acordos já estarão sendo finalizados e a partir das 18 devemos começar a votar já imediatamente essa PEC e espero, pelo menos, que quinta ou no mais tardar sexta-feira, após a aprovação da PEC, possamos votar o orçamento para o ano de 2023. Deputado, muito obrigada pelas atualizações. É um alento aí pegar essas informações aí do senhor essa manhã de quarta-feira. A gente segue aqui acompanhando esse andamento dos trabalhos. Esse espaço, claro, segue aqui à disposição da bancada do PT para a gente trazer mais informações para o público. Muito obrigada. Um excelente trabalho para vocês. Um bom dia. Muito bom. Obrigado. Grande abraço a vocês. Um abraço. Se você está chegando agora e perdeu esse papo com o deputado Enio Verri, a gente falou da PEC do Bolsa Família e também as conclusões aí do GT de Planejamento e Orçamento para 2023, você pode acompanhar de novo aqui, porque fica gravado aqui na TV PT, fica com a gente, fica ligado com a gente, ou você que prefere também escutar, né, em formato podcast, em todas as plataformas, é só buscar pela Rádio PT e acompanhar também essa entrevista ainda hoje. Então vamos acompanhar, porque esse assunto tá quente, como ele falou, né? Entrou em madrugada e vai seguir hoje com muita intensidade ali na Câmara dos Deputados. É o assunto do momento, interessa a todo o país aqui. Roberto Quironi aqui parabenizando o trabalho também do deputado Enio Verri, Cleide Amorim também. Marcela Risério, todo mundo ligadinho aqui nessa conversa super importante sobre a tramitação da PEC do Bolsa Família, desta vez na Câmara dos Deputados. E vamos continuar falando agora de transição, né? Vamos lá para a conclusão dos trabalhos. Na noite desta terça-feira, Fernando Haddad concedeu a primeira entrevista coletiva após ter o nome formalizado como futuro ministro da Fazenda. Haddad falou sobre responsabilidade fiscal, reforma tributária e o equilíbrio entre ajustes de contas com a responsabilidade social. O arcabouço fiscal que nós pretendemos encaminhar tem que ter a premissa de ser confiável, né, de ser sustentável, e de demonstrar a sustentabilidade das finanças públicas. A reforma tributária é parte do arcabouço fiscal. Então, você dá mais solidez, mais robustez para aquilo que a gente imagina que vai ser um processo duradouro. Nós temos que compatibilizar a responsabilidade fiscal
com responsabilidade social. Fizemos isso, sabemos como fazer, voltaremos a fazer. Nós temos que nos voltar para o microcrédito, nós temos que garantir a democratização do crédito. Sem educação de qualidade e crédito, não há economia de mercado que prospere. As pessoas têm que ter capacidade e elas têm que ter acesso a crédito, porque nem todos nascem proprietários. E o crédito é um mecanismo mais eficaz, junto com a educação, de permitir ascensão social, multiplicação de oportunidades. E tem uma agenda também com o sistema financeiro. E nós não teremos nenhum preconceito em sentar com o sistema financeiro para o aperfeiçoamento das regras, da governança, da sustentabilidade. É assim que se fortalece o Estado brasileiro. Um Estado que pode investir, que pode suprir as necessidades da população de saúde, educação, assistência, combate à fome. Então, nós queremos voltar à normalidade. Está aí o nosso futuro ministro aqui, o Alberto Quironi, comemorando também. Fernando Haddad será um ótimo ministro da Fazenda. O Laureano Arantes Neto, que é de São Paulo, comenta que Fernando Haddad vai ser um ótimo ministro. Já provou ser competente, né, à frente da Prefeitura de São Paulo e do Ministério da Educação. Então, as pessoas aqui comemorando, olha a diferença, né? Até no tom de voz, né? No tipo de assunto abordado, falando de país, falando de crescimento, falando de pessoas, né? A gente já pode sentir aí a diferença. E também nesta terça-feira, o presidente Lula, a coordenadora de articulação política, Gleisi Hoffmann, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o coordenador dos grupos técnicos, Aloysio Mercadante, participaram do evento de encerramento dos trabalhos realizados, né, pelos integrantes dos grupos técnicos da transição em Brasília. Eu acho que nós teremos uma radiografia perfeita do estrago que foi feito nesse país. E cabe a nós agora, companheiros e companheiras, mostrar outra vez à sociedade brasileira como é que se governa um país cuidando das pessoas que precisam ser cuidadas. E eu, se tinha em 2003 um único compromisso, quando eu disse que se ao terminar o meu mandato as pessoas tivessem comendo 3 refeições por dia, eu teria feito a obra da minha vida, eu agora não tenho mais só a fome, eu tenho outros compromissos. E eu quero, no dia da minha posse, assumir um compromisso com a educação básica nesse país, com o ensino fundamental desse país, inclusive escola de tempo integral, porque além de cuidar melhor da educação, a gente vai ter como resultado menos violência e menos vítima na rua, porque as crianças estarão protegidas dentro de uma escola aprendendo alguma coisa. A segunda coisa é a questão da saúde. O papel importante que tem o SUS na história desse país. O povo nos elegeu para que a gente recupere a dignidade desse povo. O povo nos elegeu porque ele lembra-se dos bons momentos que ele viveu no tempo que a gente governava esse país. Esse país vai ter que voltar a ser alegre. Vai sim. Durante essa fala ainda e durante o encerramento desses trabalhos, né, o presidente Lula aproveitou para anunciar Aloysio Mercadante como futuro presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, né, o BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato. O Aloysio Mercadante será presidente do BNDES. Nós estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, de alguém que pense em reindustrializar esse país, de alguém que pense em inovação tecnológica, de alguém que pense na geração de financiamento ao pequeno, ao grande, ao médio empresário, para que esse país volte a gerar emprego. E o nosso país vai voltar a ser respeitado com soberania. E no final, Lula falou também diretamente para os agentes do mercado financeiro do Brasil. É um mercado que muitas vezes parece invisível. Ao tentarem julgar o que nós estamos fazendo, digam se em algum momento da vida do mercado brasileiro ganharam tanto dinheiro como ganharam de 2003 a 2008, quando eu presidi esse país. De pergunta ao agronegócio se ganhou o tanto de dinheiro que ganhou no meu tempo. Pergunta aos empresários da indústria se ganharam tanto dinheiro como ganharam no meu tempo. Pergunta aos banqueiros se ganharam tanto dinheiro. Mas também pergunta aos bancários,
aos comerciários, às pessoas que ganham salário mínimo, porque nós provamos que é possível governar para todos de verdade. E governar para todos de verdade significa o crescimento do PIB não é um número para ser utilizado em manchete do jornal. O crescimento do PIB só tem sentido se a gente distribuir o crescimento com aqueles que produziram o crescimento, que é o povo trabalhador desse país. E ainda ontem, o presidente Lula revelou pelo Twitter que a cantora Margareth Menezes aceitou o convite para ser ministra da Cultura de seu governo. Como Lula descreveu, Margareth Menezes é cantora baiana, referência para a música brasileira, fundadora do selo Estrela do Mar Records e da Associação Fábrica Cultural. No mesmo dia, Margareth Menezes anunciou Márcio Tavares, que é o secretário nacional de Cultura do PT, coordenador executivo, também do GT de Cultura do Gabinete de Transição, como futuro secretário executivo do Ministério. Tavares, atualmente exerce a Secretaria Nacional de Comunicação, de Cultura do PT, e coordenou o plano de governo da chapa Lula-Alckmin para o setor. Então, que notícia boa, dupla notícia boa aí, Margareth Menezes e Márcio Tavares, comandando o próximo Ministério da Cultura, a volta do Ministério da Cultura. E também pelo Twitter, a cantora e agora futura ministra da Cultura, Margareth Menezes, fez um agradecimento ao presidente Lula pela indicação. Ela disse: agradeço ao presidente Lula pela confiança, tenho a certeza de que será um grande desafio e uma enorme responsabilidade. Vamos trabalhar incansavelmente para reerguer a cultura do nosso país. E vários artistas como Daniela Mercury, Carlinhos Brown, Lucélia Santos, Ingrid Guimarães, Zélia Duncan, além de várias personalidades políticas, também manifestaram apoio nas redes sociais e comemoraram a indicação de Margareth Menezes como ministra da Cultura, E a torcida organizada estava grande antes também. Quem acompanhava aí pelas redes sociais, a classe artística, torcia muito por essa indicação e por ela aceitar também o convite do presidente Lula. Aqui Edi Souza, bom dia. Fred Madureira, aqui é o pessoal que está na expectativa aí para a posse também, Professor Fred, que é lá de Suzano, São Paulo, bom dia. Faltam menos de 19 dias para a esperança renascer. Lula presidente por dias melhores, para a gente ser feliz. Para dias mais felizes, Diz aqui o Laureano Arantes Neto. Olha que coisa boa. A Josi Negreiros aqui, sempre muito bem-humorada. Guedes acampou na Granja do Torto e não está se mexendo para sair. Acho que ele vai precisar ser despejado. Léo Gonçalves aqui também dá bom dia. Estou aqui aguardando Lula presidente. Alba Sartorelli também saudando aqui o presidente Lula, nosso amado presidente Lula. Alberto Quironi também pedindo aqui também o volta do Minha Casa Minha Vida, para morar com segurança e gerar empregos diretos. Tudo isso a gente vai ter de volta com o Brasil do presidente Lula. E para isso, já tem um site aí de arrecadação de recursos funcionando para você que quiser fazer a sua doação para contribuir com essa bela festa no dia 1º de janeiro, porque a doação de cada um de vocês vai ajudar no transporte e logística do grande público, alojamento e acolhimento, montagem de estrutura dos shows e atrações do Festival de Futuro, reforço da segurança, exibições culturais e muito mais. E para doar é muito fácil, muito simples, seguro e totalmente online. Você acessa doe.pt.org.br e escolhe ali as contribuições que começam em R$13 e vão até R$1.064. O pagamento pode ser feito com Pix, cartão de crédito ou boleto bancário. E você que não pode doar nesse momento, a grana está apertada, você pode compartilhar o link de doação com os seus contatos. Isso também é uma grande colaboração, uma grande contribuição com a festa da posse do presidente Lula, porque nós todos juntos e juntas vamos ajudar a realizar a festa mais bonita que esse país já viu, gente. Já pensou aquela esplanada em 1º de janeiro de 2023? Vai ser lindo demais. E não acabou porque hoje, na parte da manhã, o presidente Lula compareceu à posse do ministro Bruno Dantas como presidente do Tribunal de Contas da União, lá na sede do TCU. E logo mais, às 13 horas, 1h da tarde, o futuro ministro das Relações Exteriores,
o já anunciado embaixador Mauro Vieira e o embaixador Fernando Igreja, da Coordenação de Organização da Posse, vão conceder uma entrevista coletiva lá no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília. Então você fica com a Rede Povo para não perder nem um segundo desses últimos momentos aí da transição de governo, que a gente vai transmitir tudo para vocês. Já falei, você começa o dia lá em pt.org.br, se atualiza com as principais notícias do dia e aproveita para visitar todos os canais da Rede Povo de Comunicação, além da TV PT aqui no YouTube, que a gente está com uma nova meta de assinantes, segundo o Alberto Chironi, que agora são 470 mil inscrições, né? Porque a gente está com 467 mil, então a gente precisa de mais 3 mil aqui para a gente bater mais essa meta do nosso ministro de metas aqui, das nossas métricas, Alberto Chironi. Ó. A Jovizinha falou que já doou, já está compartilhando para amigos e amigas, familiares e vários grupos aqui do Zap. Maravilha, aqui ó, a Josi Negreiros comenta que aplaudiu muito a escolha da Margarete Menezes para ministra da Cultura. Olha aí, golaço, né, do Lula nessa decisão. Melhor que os gols da Argentina ontem, quando vibrei muito. Vocês viram, né? Eu fiquei secretamente achando bom a gente não ter enfrentado aquele time na terça-feira. Eu não sei se eu ia estar nessa disposição aqui hoje não, viu, gente? Depois de tomar uma goleada da Argentina aí na semifinal da Copa. Bom, é isso, meu povo. Participe também com a gente, continue sintonizado com a gente pelas redes sociais. Em todas elas, o PT Brasil está presente como @PT Brasil. Você não perde nenhum lance estando sintonizado aqui com a Rede Povo de Comunicação. Eu desejo a você uma ótima quarta-feira, um ótimo finalzinho aí de semana. Um bom dia de trabalho, de descanso, de lazer, de luta, de batalha, que é o que faz a nossa vida todos os dias. Um beijo grande, a gente se vê amanhã. Então, eu quero dizer para vocês que eu vou me dedicar. Não haverá chuva, não haverá sol, não haverá nada nesse mundo, a não ser Deus, que me proíba de fazer esse país voltar a sorrir, de fazer o povo voltar a ser alegre e de fazer o povo acreditar que esse país acabou o complexo de vira-lata. Nós não somos inferiores a ninguém. Nós somos iguais a todo mundo e nós queremos ser donos do nosso território.